Bem-vindos ao programa Viva a Vida, um grande prazer a sua companhia. Hoje vamos conversar sobre saúde mental. Saúde mental na nossa família, no nosso emprego, nas nossas relações pessoais, ou seja, conosco mesmo, nessa relação pessoal e interpessoal com o nosso redor, com as pessoas que nos acompanham no dia a dia. Como é que a gente faz para sobreviver à segunda onda da Covid-19, gente? É muita coisa para a cabeça da gente, não é verdade? Sobre isso, eu vou conversar com a Aline Schumartz Silva Machado. Ela é graduada em psicologia, pós-graduada em psicologia do esporte, em terapia cognitiva comportamental, atua como psicóloga há 7 anos e é membro da Federação de Terapias Cognitivas. Vamos recebê-la? Aline, muito prazer recebê-la assim, né? De longe. Por favor, sente-se, fique à vontade. Muito obrigada por vir participar do programa Viva a Vida e compartilhar conosco a experiência que você tem, porque saúde mental é tudo, não é verdade? Com certeza. Aline, já iniciando, porque é muita coisa, eu quero explorar o máximo possível que eu puder dessa mulher de conhecimento, porque nós precisamos ter saúde mental, nós precisamos viver bem com a nossa família, viver bem no nosso espaço de trabalho e em todos os outros locais e ambientes que nós estivermos, e saber administrar as nossas próprias emoções e até reconhecê-las, que não é fácil, né, Aline? A gente está aqui num período de pandemia, de novo. E é realmente notável que as pessoas estejam falando sobre a importância de cuidar mais da saúde mental. E assim eu queria saber, existe um real prejuízo no estado de saúde mental das pessoas nessa época de pandemia e principalmente na segunda onda de pandemia, quando a gente achou que já tinha acabado, volta tudo de novo? Como é que funciona isso, Aline? Então, né? não é fácil, porque realmente a gente percebe que sim, né, que existe um agravamento de danos, né, psicológicos das pessoas. Então, já na primeira onda a gente já identificou algumas questões, então percebe-se que as pessoas ficaram muito mais ansiosas, muito mais estressadas. E isso trouxe danos à saúde mental das pessoas como um todo, né? E quando eu falo dano, é importante que a gente entenda também, né? Que dano não significa que é transtorno. Então, muitas pessoas começaram a achar que estão desenvolvendo vários transtornos e não é bem assim. Ou o contrário, falando assim, isso aí que ela está falando não é para mim porque eu não tenho nada disso. Exatamente. Né? E que aí acaba negligenciando, né, a situação. Sim. Então, a gente precisa observar que algumas coisas são realmente esperadas. Poxa, ninguém viveu um período de pandemia antes. Não, é imprevisto e imprevisível, né? Exatamente. Aliás, os cientistas falam que eles já estavam aguardando alguma coisa assim. Sim. Mas nós, meros mortais, não, né? Não, né? Então, a gente está vivendo um momento anormal. E isso a gente pode se comportar aí de algumas determinadas formas, como gerando estresse e tudo mais. Porém, a gente também observa que esse período de pandemia trouxe um aumento de casos muito grandes em torno de transtornos mesmo, né? Então, não só as pessoas que não desenvolveram, mas ao mesmo tempo as que desenvolveram esse quadro. Então, para ter uma ideia, alguns estudos estão trazendo que houve um aumento de aproximadamente aí o dobro de pessoas com depressão, né? Isso é muito significativo. É muita gente, é muita gente. E ansiedade, eles falam de crescer mais ou menos uns 80% de pessoas que estão desenvolvendo transtornos ansiosos. Eu achei que estava meio para a par, ansiedade e depressão, mas em termos de transtorno mesmo, não é aquela depressão de tristeza, não sei o que eu faço, estou meio perdido, mas não, realmente precisar de medicação até, né? Sim, em alguns casos realmente precisa, né? Então, o que eu sempre coloco, né, como importantíssimo? Tá se sentindo mal, tá sentindo que tem algum desses sintomas que são associados a um transtorno, procurar uma ajuda, né, para realmente fazer um diagnóstico, entender o que é um comportamento normal numa situação anormal e o que realmente é um transtorno e precisa de acompanhamento. Isso é cuidar da saúde mental. Aline, me dá um exemplo real de um problema, de uma situação normal, fora de pandemia, que a pessoa poderia identificar como depressão ou não. Por exemplo, o que você acabou de falar, é uma situação anormal e eu vou tentar lidar com ela, ou é realmente um caso de transtorno?
Sim. O que é importante a gente visualizar, né, Virginia, que independente de ser associado a um transtorno ou não, todos geram sofrimento. Sim. Então, de qualquer maneira, a pessoa vai precisar encontrar uma forma de lidar com aquilo. Sim. Mas, como a gente colocando numa situação, né, fora da pandemia, um exemplo, né? Então, até vou usar aqui a situação, né? É a minha primeira vez no programa de TV, né? Então, é natural ficar ansiosa. Tá ali, borboletinhas na barriga, faz parte. Então, é uma situação normal. É gostosinho. É gostosinho. Então, é normal a gente ter algumas situações como essa, né? Então, é esperado que eu me sinta ansiosa, é esperado que eu fique com um pouco de medo. Agora, tem que entender o que é situacional, o que é esperado, do que não é. Um exemplo, se a gente fosse associar à pandemia, é a própria situação de, ter medo de pegar o Covid, normal, né? Todos nós podemos ter, porque é uma situação que realmente pode acontecer. Agora, quando eu começo a catastrofizar muitas coisas, né? Então, nossa... Fica neurótica, como a gente diz, exato. né? Tem gente que é neurótica, né? Tem. Só precisava de um gatilho. Sim, então algumas coisas começaram a se tornar, né, ganhar um patamar aí muito maior. Então é nesses pontos que a gente precisa tomar mais cuidado e aí realmente observar, independente, como eu falei, de ser um transtorno ou não, o quanto que eu estou sabendo lidar com essas minhas emoções, com esses meus pensamentos intrusivos, que muitas vezes são negativos e geram, né, esse alarmante. E aqueles pensamentos que a gente tem quando a gente está parado e está ali falando na cabeça da gente, parece que é até alguma coisa ruim que está falando na hora. E você fica o tempo todo remoendo isso e toda hora você pensa na mesma coisa e aquilo vai sendo alimentado dentro de você, e você acorda de madrugada pensando naquilo, você acorda de manhã pensando naquilo, dorme pensando... Quer dizer, isso é uma neurose, isso é um problema sério que, vamos dizer assim, a pessoa precisa procurar ajuda? Então, todos nós temos pensamentos aleatórios, né? Então, Mas recorrentes o tempo todo, durante dias, semanas? Sim, é aí que está essa grande questão que a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Então, tem algumas situações que a gente vai pensar e vai imaginar, mas a gente entendeu o quanto que esses pensamentos estão atrapalhando a minha vida, né? A partir do momento que esses pensamentos eles são consecutivos, pensamentos intrusivos que você fala. Exato. Enquanto eles são recorrentes e atrapalham a minha vida, aí a gente está falando de uma outra situação. Aí a gente está falando de um contexto que realmente eu preciso desenvolver estratégias, seja num contexto terapêutico, para quem tem condições, ou seja para um outro contexto, buscando coisas que funcionam, né? Então, já ouvi, por exemplo, pessoas falando, quando eu começo com alguns pensamentos que não são legais, eu vou partir para uma atividade que eu sei que me ajuda a esquecer, desaparecer um pouco. Né? Isso poderia ser, por exemplo, atividade física? Atividade física é muito legal, né? Isso ajuda, a gente sabe que tem os componentes aí de liberação hormonal ali que fazem com que a gente consiga se sentir melhor, então ele ajuda a distrair, tem a questão de liberação de serotonina, então tem uma série de fatores que a atividade física ela é muito recomendada também nesse momento, né? Mesmo vamos pensar assim, das pessoas que precisam treinar em casa, desenvolver uma estratégia para que isso realmente aconteça, né? Fora isso, a gente pode pensar em atividades de hobby mesmo. Então, de repente, faz tempo que eu não consigo, que eu não faço crochê, que eu não pinto. Então, quantas dessas atividades também não é uma forma de eu conseguir colocar esses pensamentos para fora? Amenizar um pouco, né? Eu já, vamos dizer assim, faço e fiz terapia durante muitos anos de minha vida. Então, a minha terapeuta sempre falou, racionalize o emocional. Ou seja, tira aquele emocional que está pesando demais e tenta administrar de forma mais racional aquilo, para verificar o que é que está dentro do seu controle ou não. O que não está dentro do seu controle, não tem o que você fazer, não está no seu controle. Como é que você vai terminar com a pandemia? Não depende de você. Exato. Agora, está no seu controle se cuidar. Está no seu controle cuidar da sua família, mas não ficando neurótico, né, Aline? Exatamente. E eu até compartilho uma experiência minha, eu também tenho pensamentos intrusivos recorrentes, muitas vezes sobre muitas circunstâncias. E aquilo que você fica pensando, você fica ruminando e fica alimentando. Então, eu parto para a oração. Porque é imediato, na hora, peço ali ao Espírito Santo que tire aquilo, elimine aquilo da minha cabeça e pronto, acabou. E realmente
dar certo. Sim, Então, depende do que a gente acredita também, né? Exato, sim. Uma coisa que é importante a gente entender, né, que o quanto isso vai se tornar problemático, quanto esses pensamentos vão ser alimentados, eles têm muito a ver também com o quanto que eu entendo que eles realmente são reais, o quanto que isso realmente pode acontecer. Como você falou, é racionalizar realmente, entender o que realmente pode acontecer e o que não. Isso também pode ajudar a reduzir. Com relação ao confinamento da população, o que você pode falar para a gente? A gente conseguiu ganhar experiência com a primeira onda do Covid e utilizar essa experiência para passar melhor por esse momento da segunda onda? Olha, Virgínia, a gente sabe que tem essa questão da experiência, né? Então a gente já está mais calejado, já sabe mais ou menos como agir, mas infelizmente a gente visualiza que é possível que, vamos dizer assim, que as pessoas possam sim ter um agravamento desses danos, né, psicológicos diante de todo esse contexto. Pelo fato de que muitas pessoas, inclusive, a gente sabe que não acabou, né? A gente sabe que não deveria ter tido esse tipo de pensamento, mas infelizmente algumas pessoas, inclusive, achavam que já tinha acabado. Então, como que é isso, né? Eu estava voltando à minha rotina, eu estava voltando às coisas. Tem que lidar com a frustração também, né? Exato. Então, agora as pessoas estão tendo que lidar com uma frustração imensa de eu vou ter que voltar, né? E falando dos pensamentos que a gente estava mencionando, quantas pessoas que agora não estão pensando, nossa, então quando que isso vai acabar? Vai ser assim para sempre? E isso está gerando uma dor emocional muito grande. E que ela realmente agora, para poder administrar essa questão do confinamento de novo, ela precisa seguir, né, algumas dicas que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas para que ela possa desenvolver uma rotina, né? Nós precisamos de rotina, nós precisamos, é importante a gente ter essa previsibilidade, porque como você falou, pandemia a gente não vai ter como saber, a gente não tem controle. Então, ser humano precisa ter controle de algumas coisinhas. Então, que a gente consiga, pelo menos, administrar isso e trazer esse fora para dentro, né? Fazer atividade física dentro de casa, ou pedir uma comida que gostaria de pedir no restaurante. Tentar adaptar com esse momento. Tentar adaptar, exatamente. Agora, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para a Aline. Como que a gente pode se manter informado com a expectativa de piora do quadro de contaminação e mortes, sem deixar que isso nos deixe muito ansiosos? Como evitar pensar nos cenários futuros de doença, de crise econômica? Como lidar com as emoções em meio às flexibilizações de isolamento que podem resultar em aumento, inclusive, dos casos de Covid-19? Não sai daí, a gente já volta. Eu estou aqui com a Aline Schmatz, acho que é assim que fala, gente, Certíssimo. Silva Machado. Ela é psicóloga, graduanda em Direito, ela é graduada em Psicologia, pós-graduada em Psicologia do Esporte e em Terapia Cognitiva Comportamental. Atua como psicóloga há 7 anos e é membro da Federação de Terapias Cognitivas. Aline, nós deixamos aqui algumas perguntas no ar no último bloco, que é como se manter informado e lidar com a expectativa de piora do quadro de contaminação e morte, sem deixar que isso nos deixe aí muito ansiosos. Como evitar pensar em cenários futuros de doença e de crise econômica e como lidar com as emoções em meio às flexibilizações de isolamento que podem resultar em aumento de casos de Covid-19. Farinha de condão não tem, né, Aline? Acho que todo mundo queria, né? Com certeza. Seria uma solução bem mais fácil, tranquila, né? Mas infelizmente não tem. A gente vai ter que aprender, né? A gente vai ter que aprender. Então, assim, uma das coisas que acho que muitas pessoas já falaram isso no primeiro momento ali da onda, da pandemia, como agora, mas é a gente saber restringir as informações. Então, não é não ter informações, muito pelo contrário, a gente precisa estar informado. Só que não precisa ser a cada 5 minutos, né? Então, algumas pessoas ficam lá, olha num lugar, olha no outro, e olha de novo, e vendo... Porque tem televisão e rádio aí que só fala disso, né? Exato, deixa ligado lá 24 horas ouvindo notícias. Então, se aquele meio de comunicação só quer falar disso, troca o canal.
Exatamente. Troca sintonia, né? Isso a gente tem controle, né? Isso a gente tem controle, né? Então, a gente não precisa controlar que o outro pare de falar, mas a gente tem controle de continuar ouvindo ou não. Então, selecionar esses meios, né, de comunicação. E, ao mesmo tempo, tomar cuidado com as fake news, né? Quantas a gente não escuta? Gente, muito, né? Muito mesmo. Como é que a gente pode lidar com as emoções agora, nesse futuro incerto de crise econômica, né, com a própria doença? Sim, então, esse é um contexto que a gente precisa, acho que é um dos elementos essenciais, né? A gente procurar ter esse olhar para nós, né? Então, como é que eu estou me sentindo? Procurar entender realmente o que está me deixando mais ansioso, o que está me deixando com mais receio, né? Trazer um pouco para essa percepção de o que eu estou fazendo, que de repente está contribuindo para que a minha emoção se torne muito mais intensa, né? Então, nesse momento, a gente precisa entender, sim, as nossas emoções, ver o quanto que a gente está precisando de ajuda. Se está precisando de ajuda, o que eu falo, né? Nós não estamos no isolamento no sentido de não poder comunicar com as pessoas. A gente tem tecnologia para isso, né? A gente talvez não possa ficar aí se encontrando pessoalmente. Os terapeutas, os psicólogos, eles estão trabalhando bastante online, com terapias online. Sim, Eugênia, cresceu muito. Na verdade, a terapia online ela já é validada há muito tempo, mas agora, por conta da pandemia, a gente está tendo uma procura bem grande. Eu acho que isso é importante as pessoas saberem que é possível. Existem ferramentas, né, tecnológicas que auxiliam. Ninguém precisa estar sozinho, não é verdade, Aline? Exatamente. Né? Ninguém deve estar sozinho, principalmente quando não está bem. Porque eu acho que quando a pessoa não está bem, está depressiva, eu acho que ela tende a se isolar, ela tende a tentar resolver sozinha as suas preocupações, os seus medos, e ela tende a não encontrar solução. Sim. Né? A gente sabe que o número de suicídio nessa época aumentou bastante. A gente viu em Setembro Amarelo do ano passado como foi, bem complicado, muitos jovens, inclusive. Eu quero conversar com você sobre os jovens, sobre a escola. Mas é importante que quem esteja do lado incentive, estimule a entrar em contato, né, Aline? Existem excelentes profissionais do mercado que podem ajudar. Sim. E às vezes se a pessoa não quer, vai a mãe, o pai, entra em contato, aprende como lidar, aprende com o psicólogo, como lidar com aquele filho que não quer saber de psicólogo. Sim. Não é? Não é um caminho também? Claro, com certeza, né? E às vezes também, para a pessoa que não tem condições, a gente sabe que tem formas gratuitas também, né? Sim. O Estado também disponibiliza, mas pensar que não estamos sozinhos. Se tem a possibilidade de procurar um profissional, sente que está precisando, vamos atrás disso, mas se não, amigos, familiares, procurar pelo menos dividir, compartilhar, né? Não vai solucionar, às vezes, o problema, mas tirar um pouco do ombro, né? Se a gente for pensar numa mudança, é muito mais difícil a gente fazer ela sozinha do que a gente ter ajuda. E como que a gente pode mitigar nessa segunda onda de Covid agora, esse isolamento? Tem alguma dica que você possa dar para as pessoas aqui que estão nos assistindo? Claro. Então, o que é importante da gente entender, né? Essa ideia de amenizar um pouco todo esse contexto do isolamento, ela vai vir muito com base no como que eu estou vivendo o meu dia a dia, como é que eu estou fazendo valer as experiências diárias, né? Então, como a gente falou, desenvolver, de repente, uma rotina, uma coisa que possa ajudar a passar por essa fase de uma forma um pouco mais leve, né? Procurar fazer coisas que sejam proveitosas, fazer uma atividade física, se alimentar bem. São coisas que a gente já vem falando aí há algum tempo e as pessoas às vezes não levam muito a sério, né? Mas é muito importante. Principalmente também desenvolver, às vezes, uma meditação, um relaxamento. A gente fala muito de mindfulness, que é uma coisa extremamente interessante também, que é poder vivenciar o aqui e o agora, né? Sem julgamento. Então, geralmente, a gente está aqui, já está pensando no que vai fazer daqui a pouco. Isso sempre, né? É incrível como a gente não consegue viver o momento presente, a não ser quando a gente esteja muito focado e muito envolvido com o que está fazendo. Porque normalmente a gente está aqui, mas a gente já está pensando no que tem que fazer de jantar, na compra do supermercado, no filho que está na escola, naquela conversa que tem que ter com o marido, e né, o cachorro que está doente, o que tem... Não é assim que funciona? Então a gente tem que aprender a viver o momento. Diz que isso é felicidade, né? A felicidade é você viver o momento focado e aqui.
Depois, você encontra tempo, de repente, para estar pensando, planejando o futuro. Isso não quer dizer também que a pessoa não vai planejar, mas não o tempo todo querendo estar lá. Sim, a gente pode pensar que tem o tempo para planejar, mas eu não preciso viver o futuro o tempo todo, eu tenho que viver o presente, né? É isso que a gente tem como administrar. O futuro, como a gente vem falando muito, né? A gente não tem controle. E os jovens? Como é que funciona agora a história da Covid, de novo, para os jovens, que eles precisam, eles são seres sociais como nós, mas eles têm uma necessidade maior de estar em grupo, né? Sim, sim, a gente sabe que os adolescentes, eles realmente se desenvolvem a pessoa deles, né, de acordo com o decorrer do tempo, com base nas relações sociais, eles precisam desse contato. Então, de fato, por mais que eles possam hoje ter muito mais acesso à tecnologia, no sentido de terem contato com isso muito antes de muitos de nós, né? Mas, mesmo assim, tem coisas que muitas vezes são mais aceitas e outras coisas que menos. Então, a gente vê que alguns adolescentes estão sabendo administrar bem ou começando a administrar de, bom, vamos fazer videochamada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas é uma fase que eles querem socializar em festa, querem se ver, estão acostumados até mesmo na própria escola, né, encontrar os amigos todos os dias. Então é uma adaptação muito difícil, mas que para que eles possam passar por essa fase com mais saúde, né, mental, como a gente está falando, que os pais, familiares, as pessoas próximas possam fazer esses momentos, pelo menos com quem está ali, quem está convivendo, quem está disponível, ter uma qualidade de relação, então fazer um jantar diferente para todo mundo estar junto naquele momento e ao mesmo tempo incentivar que esse adolescente possa ter contato com outros colegas. Então, mas não é a mesma coisa, eu queria estar vendo presencial, mas... E quando o ambiente familiar fica mais complicado do que era antes? Como é que faz? Sim, isso também está acontecendo, né? Porque eu estou pensando aqui nos problemas de home office, manter os filhos quietos e calados enquanto a mãe tem que trabalhar e é dentro da mesma casa, né? Então, como eu falei até aqui num outro programa, quando eu estou em casa, a minha cachorrinha fica batendo na porta, ela bate com a patinha. Agora você imagina um filho, mamãe, mãe consegue trabalhar. Sim. E aí, poxa, o marido também não ajuda, o filho mais velho não ajuda, e fica aquele conflito familiar que pode trazer muito dissabor e até violência doméstica. Exatamente. Como trabalhar com isso? Como organizar isso? Sim. Então, o que é importante da gente entender nesse contexto é que a gente não... Primeiro, criança, ela não tem, pelo menos dependendo da idade da criança, ela não tem como a gente exigir que ela fique, olha, você vai ficar quietinha aqui, você não vai fazer nada, você não vai pedir nada, porque ela está entediada, ela está de saco cheio de estar ali, ela queria estar em convívio, ela queria estar brincando na rua, e os pais trabalhando, dependendo da idade da criança, é difícil, às vezes até para... Dependendo aí, até para adolescente, é difícil de entender que, poxa, por que eu tenho que ficar sozinho? Então, por isso que a gente fala muito desse desenvolvimento de relações, de momentos positivos e que agreguem esse contato social, porque torna um pouco mais fácil, teoricamente, das pessoas poderem fazer suas atividades, de exigir um pouco mais de respeito. E para a pessoa que está ali sendo, como você falou, do cachorro latindo, a rainha da porta e tudo mais, a gente realmente não se cobrar, né, de ter, não, porque eu vou dar uma aula, ninguém vai me atrapalhar, se alguém me atrapalhar eu vou ficar extremamente nervoso, porque isso não deveria ter acontecido e me punir por isso. Não, de entender, bom, tá difícil, aconteceu, né? Então, eu não vou me cobrar porque... encontrar soluções para que não exista, não aconteça novamente, né? Exato. E entender que tem coisas que não vai ter controle, né? E que vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. E tá tudo bem. E vai ter que saber lidar com isso, sim, né? E tá tudo bem. Né? E o que dá para amenizar, então, de repente, eu percebi que fulano dorme esse horário, o cachorrinho tá mais tranquilo, vou aproveitar esse momento. Vou fazer uma reunião nesse horário, Vou me adaptar à rotina daquela casa. Em relação à violência que você falou, é uma situação um pouco mais delicada, né? Que a gente sabe que realmente as formas, até é muito bacana, porque alguns locais eles estão encontrando formas de poder fazer a denúncia ou alguma coisa do tipo de maneiras mais, vamos dizer assim, sucintas, para que aquela pessoa que esteja ali, ela consiga fazer ter um pedido de ajuda, né, numa situação como essa. Eu vi nas redes sociais algumas formas de pedir ajuda sem que o outro perceba, né, quando estiver em reunião online e tudo. Mas eu digo assim, até
como as pessoas podem evitar que os ânimos se alterem tanto que elas partam para a violência. Porque às vezes as pessoas estão tão nervosas com dívidas para pagar, falta de alimento dentro de casa, perdeu o emprego, filho doente. Existem várias situações aí que emocionalmente podem desestabilizar uma pessoa. E aí ela é um pavio de pólvora, né? Um estalo e aquilo tudo explode. Como identificar essa emoção da ira, da raiva, do desespero e brecá-la? Sim, a gente tem que pensar que geralmente a pessoa, quando ela está numa situação como essa, não é a primeira vez. Ela já deve ter tido alguns momentos que ela se estressou. Então, esse autoconhecimento de saber o que eu estou sentindo, o coração acelerou, a mão formigou, e eu buscar uma atividade que eu possa sair do contexto. Eu vou para um quarto, eu vou para um outro local, vou tentar não estar em contato direto com aquela pessoa que eu realmente sinto que está me estressando. E às vezes uma técnica de relaxamento, respiração, coisas que também podem auxiliar bastante nesse momento. Muito bom. Eu até ouvi uma vez que é para a pessoa contar até 10, não é historinha não, é porque você faz a outra parte do cérebro trabalhar. Sim. Então você fazendo a parte racional do cérebro trabalhar, você controla um pouco mais a parte do cérebro emocional que está para explodir. Exatamente. É uma boa também, né? Com certeza. Conta até 50, 250 se for preciso, meu filho, mas não participa de violência doméstica porque depois as consequências são muito piores. A vida vai ficar mais complicada do que estava antes, não é mesmo, Aline? Com certeza. Né? Gente, nós vamos conversar no próximo bloco, nós vamos conversar com a Aline Schumatz, acho que é assim que fala, sobre um projeto que ela tem, que é o Educar Psi. É muito legal, é um projeto gratuito que eu quero muito que vocês conheçam e participem. A gente já retorna. Eu estou aqui entrevistando a psicóloga Aline Schumatz. Ela trabalha com terapia cognitiva. Acho que é isso mesmo, é a terapia cognitiva comportamental. Ela tem muito para nos ensinar, para nos ajudar. Acho que é essa a palavra. Porque ela tem bastante experiência em comportamento, em cognição. Então, tudo isso leva cérebro, comportamento e a gente consegue traduzir isso de uma forma melhor para administrar a nossa própria vida, principalmente agora, na época da Covid-19. Aline, nós deixamos aqui uma pergunta no ar que é sobre o seu projeto Educar Psi. É isso mesmo? Isso. Como é que ele funciona? Você me falou aí numa conversa, né, que a gente já teve anteriormente, fiquei encantada com esse projeto, que você criou esse projeto para ajudar as pessoas dentro do período de pandemia. Mas como é que ele funciona? Como é que as pessoas podem integrar esse seu projeto? Tá. Do que ele trata, né, na verdade? Sim. Bom, o projeto Educar Psi, né, ele surgiu exatamente por conta desse período de pandemia que a gente está enfrentando, por perceber o quanto que as pessoas realmente estavam entrando num quadro de desespero, de estresse, de sobrecarga, principalmente dentro das áreas, né, de educação, que era o que a gente estava falando. Então, a gente sabe que teve várias áreas aí que foram afetadas, mas o enfoque do Educar Psi foi para essa área que, em muitos momentos, foi muito cobrada e não teve o preparo para isso, né? Então, para ter uma ideia, alguns estudos foram feitos com esses professores, com alunos, e viram que muitos professores, a grande maioria, se não me engano, aí, acho que 88% deles, nunca tiveram esse tipo de contato de aula online. Então, entrou a pandemia, tiveram que se virar, tiveram que dar um jeito de começar a dar aula, passar essa informação para os alunos e, ao mesmo tempo, sem sentir que tinha preparo para isso, né? Então, muitos se viram na condição de
vou ter que aprender do nada. E, ao mesmo tempo, os alunos, né? Então, vou ter que aprender assim. Mas imagina, tenho dó das duas partes. Viu? Exatamente, os dois sofreram, né? Então, os alunos também, do nada, estão adaptados com um tipo de aula e, de repente, agora eu vou ter que aprender ao vivo. Quantos que eu já não vi trazendo de, nossa, como é que eu vou aprender matemática por vídeo? Então, cabe a eles se adaptarem, encontrarem ferramentas, e isso é muito difícil, porque foi uma coisa que não foi preparada. Então, por eu perceber muito no consultório esse tipo de demanda, ter amigos que também participaram desse tipo de problema, como você falou, eu sou graduanda em Direito, também passei por isso, sendo aluna. Então, é uma situação que a gente vê que precisava de um apoio e que muitos não tiveram, só é o tem que ir. Então, o aluno tem que aprender, o aluno tem que passar de ano, tem que tirar boa nota, o professor tem que dar aula, tem que fazer exercício. E cadê, né, esse amparo? Então, o Educar Psi, ele surgiu com o intuito de trazer, de falar sobre saúde mental com essas pessoas, para elas entenderem que elas não estão sozinhas e que a gente pode, sim, amenizar muito dos contextos que elas estão sentindo por ter informação e saber como agir diante dessa situação que elas não estão se sentindo muito bem. Mas aí, nesse projeto, vocês trabalham também as dificuldades tecnológicas? A dificuldade que a pessoa tem de aprendizado, de um novo aprendizado, porque eu acho que o nosso próprio cérebro, ele é preguiçoso, né? Ele quer ficar na zona de conforto, ele não quer aprender coisa nova. Então, é difícil, dá medo e as pessoas acabam repelindo. O Educar Psi também trata disso? Então, a ideia principal do projeto, ela visa, né, trabalhar os aspectos do como que a pessoa está interpretando isso. Então, até a terapia cognitiva comportamental fala muito dessa questão. A gente entende que a gente vai se comportar e a gente vai se sentir de uma determinada forma por conta da maneira que a gente interpreta aquela situação. Então, se eu entendo que eu não queria estar passando por isso, eu não estou afim de ter que ter aula online, tudo vai dificultar muito mais para eu poder tentar... Resistência. Exatamente, vai me trazer uma resistência, vai dificultar que eu queira aprender aquilo. Então, o projeto do Educar Psi, ele visa muito mais trabalhar essa questão da saúde mental, que, teoricamente, trabalhando esses pensamentos, também pode ajudar muito a pessoa a se mostrar mais aberto a essa situação, entender realmente que não tem... a gente não tem controle, vai ter que passar por isso por mais algum tempo e aprender a encontrar formas diferentes para desenvolver esse estudo. Então, até um dos temas que a gente coloca dentro do projeto é para lidar com a procrastinação, que muita gente está tendo. Sim, né? É verdade, é uma realidade, inclusive, né? Procrastinar parece estar sendo, assim, a ordem do dia. Sim. E aí dão várias dicas, a gente vê, tem redes sociais, gestores, né, de comportamento, de RH, tudo mais, ensinando como a gente deve fazer para evitar a procrastinação, né? Sim. E eu me coloco no rol das pessoas que procrastinam, né? E acabo tendo que identificar, porque é até difícil da gente perceber. Exato. Porque é tanta coisa que o cérebro coloca para nos distrair daquele caminho que você tinha planejado antes, né? Até para deitar e dormir cedo, porque tem que acordar cedo. Eu, sei lá, me programo para dormir tal hora, né? Quando eu vejo, já passou meia hora, uma hora da hora que eu tinha planejado, né? E eu nem fui me preparar para dormir ainda, ou seja, isso é a armadilha do cérebro, não é? Sim, sim, com certeza. A gente entende que estar em casa é diferente, né? Para quem já trabalhava home office e tudo mais, talvez já tenha se adaptado a isso. Mas para quem não, olhar a cama para os alunos, para os professores, às vezes olhar a cama, olhar o filho chamando, tudo isso acontecendo, são fatores difíceis de gerir realmente. Né? E para quem que é destinado esse projeto Educar Psi? Sim, então, por enquanto, né, o nosso principal objetivo foi realmente voltar às escolas. Então, esse projeto ele é realmente gratuito, é um atendimento social que visa realmente trazer essa saúde mental aos colégios. Então, a gente está indo até os colégios, mostrando a proposta, e os colégios que quiserem, né, a nossa participação ali dentro, a gente vai estar atendendo, seja por meio de live, que eu acredito que inicialmente vai ser dessa forma, ou até mesmo de uma forma presencial, caso as coisas comecem a ser liberadas, para atender pais, alunos, professores. Isso é gratuito ali? Isso. Sim. É um projeto... Gente, tá bom demais, tá? Olha, que coisa maravilhosa! Eu acho que as pessoas acabam identificando, cada um encontra a sua missão nessa vida, que é fazer diferença na vida de outras pessoas. Eu,
procuro fazer a diferença na vida de você, minha, de quem está aqui sendo entrevistado, de todos que estão participando, de todos que estão recebendo essas informações, e peço que, por favor, multipliquem, porque vai ajudar as pessoas. Eu tenho comigo que se tudo aquilo que a gente estiver conversando mudar aí o pensamento, a vida de uma pessoa que seja, nós já ganhamos o dia. Com certeza. Não é verdade? A gente já fez a diferença na vida de alguém. Então, eu acho que esse projeto, se fizer diferença na vida de pais, alunos, educadores, para melhor, é a sua missão que você está cumprindo. Sim, né? Sim, eu quis realmente encontrar uma forma de contribuir com essa fase, com esse momento. Então, fiz algumas lives que eu vi que trouxeram um significado importante, que pude ajudar algumas pessoas. Então, quis continuar com esse projeto para esse momento, que ainda exige adaptação. E qual é a estimativa de impacto agora dessa segunda onda? Então, agora a gente vai pegar aí o efeito do ano passado, né? Então, a gente vê que alguns, vamos falar primeiro dos alunos, eles estão tendo muito essa visão de, então, eu estou atrasado, eu não aprendi ano passado, como é que vai ser agora, né? Como é que vai ser o vestibular? Será que eu vou passar? Será que eu não vou? Os vestibulares, não sabe como é que vai ser. Tem algumas universidades que até colocaram entrevista, não é nem prova. Então, mudou totalmente a maneira de admissão naquela universidade. Alguns, se falou, né, aí nas mídias sobre um quarto ano para recuperar o tempo perdido. Então, olha quanta informação que esses alunos estão tendo que lidar com esse momento, e ainda mais de ter passado o ano todo na expectativa, então ano que vem vai resolver. Ano que vem eu vou voltar para o presencial e provavelmente vai voltar para o online. Então, isso é um fator muito grande. E os professores também, né? E quais são os principais temas que são discutidos nesse projeto, Aline? A gente vai falar sobre a parte dos transtornos, né, como um todo, que as pessoas possam entender o que realmente é um transtorno, como ajudar, o que fazer, quais sintomas. É importante que a gente esteja instruído diante disso, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai falar temas mais relevantes, como ao dia a dia, como não ter procrastinação, né, diminuir a procrastinação, alguns aspectos relacionados a própria temas, né, do ano, como suicídio, né, em setembro a gente fala que ele é um projeto visando o ano, né, um encontro mensal. Então, cada mês vai ter um tema que a gente vai procurar falar sobre esses aspectos. E seria em formato de palestras? Sim, vamos dizer assim, não falo roda de conversa porque é online, mas é uma palestra, mas também aberta às pessoas, para a gente dialogar, conversar. Para alunos, pais, né? educadores. Seja na frente de todo mundo ou seja em off, se a pessoa quiser, procurando os nossos profissionais também, vão poder ter essa opção. Aline, eu queria que você deixasse o seu contato para quem está nos assistindo, para as escolas, né, que tiverem interesse em conhecer melhor esse projeto, para que possam entrar em contato com você. E gostaria que você deixasse aqui para a gente uma mensagem final, até para que as pessoas tenham um pouco mais de esperança agora para poder estar ultrapassando e aí, suportando esse segundo momento de pandemia. Sim, sim. Bom, então, como forma de contato, né, para quem quiser me seguir no Instagram, no Facebook, então é Aline Shumatz, _psi. Então, lá tem os meus contatos. Vou soletrar para vocês. Meu nome não ajuda. SHMATHZ. Isso. Aline Shumatz. Isso. O U a gente coloca aqui por conta, porque é Shumatz. A gente só tem aí uma sonoridade diferente. Mas, então, lá tem as formas de entrar em contato comigo, então pode ser um bom meio. E como mensagem, né? Acredito que o principal é a gente saber ser mais paciente, ter mais compaixão conosco, né? Então, o outro, entender o outro, o que o outro faz, é muito mais fácil. E a gente se perdoar, às vezes, é tão mais difícil, né? Sim. Então, a gente ter essa paciência de saber lidar que tem coisa que não vai estar no nosso controle e entender que o que a gente pode fazer pela gente, tentar fazer, às vezes é uma coisa pequena, colocar uma música para tomar banho, uma coisa simples que faz bem para o outro, uma comida que gosta, mas procurar cuidar de nós, seja por meios de tratamento, seja por meios de estar mais próximo de alguma pessoa que gostaria de estar, encontrar coisas que realmente vão te fazer bem, que é temporário, já estamos com a vacina aí, né? Então vamos ter esperança, disso. né, Aline? Ter esperança, exatamente. Eu acho que esse é o mais importante. Então, Aline Shumatz, psicóloga? Aline Shumatz, _psi. Tá. Então, Aline
@Aline Schmatz _PC. Assim. Obrigada, viu, Aline? Imagina, eu que agradeço. Imagina, eu que agradeço. Gente, agradeço demais aqui o espaço. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam até agora. Os convido a conhecer e se inscrever no nosso canal do YouTube, que é Programa Viva Vida com Virgínia Machado. Tem que colocar tudo isso, porque senão você vai cair em outro canal. Programa Viva Vida com Virgínia Machado. E as nossas redes sociais, no Facebook, Programa Viva Vida, e também no Instagram, Programa _Viva Vida. Eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros de trabalho, ao Estúdio Dona, Isabel Rego. Um grande abraço para a Isabel, uma empreendedora maravilhosa, uma menina linda. A Márcia Rego, tão carinhosa. O Joel Crosariol, competentíssimo, né? Um mago da maquiagem. A Renata Crisóstomo, que faz toda a parte de estética corporal e facial. E a Paula Rego, que também cuida da gente aí de manicure e pedicure. Também a Casa Comfort. Um abração para a Mônica Coutinho, Simone Lemo. Ao Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, que também faz procedimentos estéticos mais invasivos e que cuida aqui do nosso sorriso com as lentes dentais aqui, que deixa todo mundo lindo, maravilhoso, na verdade, super modesta, mas ele cuida, ele deixa bonito, né? E a Goldfinger, ótica e joalheria. Gente, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima.